E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Camila da Simos e nesse vídeo eu vou explicar sobre a rotina de tesouraria e de movimento de caixa. Essa rotina ela vai envolver tanto as vendas que foram transacionadas no PDV, então a gente vai realizar o fechamento desse caixa contendo essas movimentações no frente de loja e também de rotinas que utilizam a finalização pelo caixa. Por exemplo, o pagamento de uma conta, do contas a pagar, ou então o recebimento de alguma conta de cliente, por exemplo, um cliente cooperado. Então, a gente tem aqui o recebimento no caixa dos módulos aqui de dentro dos superos e também das vendas que vêm do frente de loja, que vem de outro sistema que alimentam o nosso sistema de retaguarda superos. Então, antes de gerar a tesouraria para a conferência, é necessário verificar em vendas, verificação superos vezes frente de loja, se o movimento da data que eu vou gerar, ele está correto. Então, aqui eu vou selecionar o dia certinho e vou filtrar. Aqui vai aparecer os valores e eu vou comparar com um relatório do frente de loja para ver se houve alguma divergência. Se houver, vai aparecer nessa coluna e o movimento vai aparecer aqui em rosinha. Ou se tiver uma divergência entre o próprio software, vai aparecer aqui em amarelinho. E esse botão vai ficar habilitado e eu vou poder reprocessar as vendas caso tenha necessidade ou verificar qual é a mensagem que está dando para conseguir corrigir. Aqui na minha base de teste não tenho esse movimento da data que eu vou conferir, porque não é uma base de produção, então eu não tenho conexão com um sistema de frente de loja, mas na base de produção é possível verificar através dessa telinha. Feito isso, eu vou vir aqui em financeiro, tesouraria, e vou gerar a tesouraria da data que eu vou conferir com o malote, né, do fechamento dos meus PDVs. Então, clicando aqui nesse raiozinho, ele efetua o fechamento da tesouraria. Então, aqui ele gerou o movimento de 2 PDVs que funcionaram nessa data. E aqui tem todas as finalizadoras que receberam nesse PDV. Clicando aqui 2 vezes, a gente consegue abrir essa conferência ou dando manutenção, selecionando aqui manutenção para digitar aqui o valor informado de acordo com a conferência do meu malote. Então, aqui eu vou informar aqui os valores de acordo com a minha conferência. Então, se houver alguma divergência ou alguma quebra, vai informar aqui nessas colunas. Os valores de sangria, de reforço, eles vêm de acordo com o que foi lançado no caixa no PDV. Então, essa conferência da tesouraria, né, preencher o valor informado, o operador ele vai precisar verificar de acordo com o que tem ali no malote para poder lançar, para fazer essa conferência entre o PDV e as vendas que subiram para os superos. Então, realizei aqui a conferência dos meus 2 operadores e vamos supor que deu aqui uma quebra de R$ 7. Então, para conseguir realizar a atualização na tesouraria nesse botão, antes eu preciso abrir o meu caixa. Então, eu vou vir aqui em movimento de caixa. Selecionar a data que eu quero lançar e verificar se o meu caixa está aberto. Esse caixa aqui está sem movimento, então ele está fechado. Então, aqui eu solicitei para abrir o caixa e eu posso informar aqui o fundo de troco se houver. Então, beleza. Aberto aqui meu caixa. Eu vou atualizar aqui, gravar esses valores no caixa. Eu posso selecionar um por um e ir gravando nesse botão, ou pegar e clicar só nesse botãozinho aqui que ele vai salvar lá no caixa todos os PDVs aqui do filtro. Caso eu precise incluir um fechamento de PDV manualmente, eu posso clicar nesse botão aqui, ele vai solicitar a finalizadora, né, o PDV, o operador do valor apurado, para eu lançar aqui manualmente.
Se eu precisar alterar a impressão de fechamento, clicando aqui nesse botão, ele vai alterar essa coluna aqui para igual a S. Esse botão aqui é para cancelar a atualização. Esse aqui, ele gera a tesouraria de um caixa, então se eu quiser incluir algum caixa no movimento dessa tesouraria, eu consigo vir aqui, selecionar a loja, o caixa que eu desejo incluir, a data certinho e dar um OK que ele vai trazer um movimento de caixa já lançado. Possivelmente um caixa balcão, né, que teve um movimento aqui direto dos supérios, não era do PDV. Eu consigo incluir aqui no fechamento dessa tesouraria. Aqui eu consigo fazer o fechamento por operador. Se eu precisar excluir um movimento ou todos, eu posso clicar ou selecionar os dois e clicar aqui na lixeirinha para excluir. E aqui eu consigo informar a finalização da tesouraria. Então, nesse momento eu vou fazer o fechamento desses dois operadores no caixa da tesouraria nessa data. Então, eu coloquei aqui o tipo da venda, lançar valores informados, que são os valores de acordo com a minha conferência do malote, e coloquei aqui para lançar agrupado por tipo de movimento de caixa. Vou dar um OK. Processo concluído, ele vai atualizar aqui a minha tesouraria. E informar que teve um fechamento e que foi lançado na tesouraria da loja 1 nessa data. Quando eu filtrar aqui, ele vai trazer o movimento de caixa de acordo com o meu fechamento de PDV, então todas as finalizadoras. Vou clicar aqui em mostrar valores de batimento. Veja que apareceram outras colunas, né? Essas colunas vão representar: a primeira do valor é o valor informado, o segundo o módulo, e a terceira se houver alguma divergência entre o valor informado e o valor que tem no módulo. Aqui ocorreu uma divergência na finalizadora POS. Isso porque o batimento está configurado para ser feito para a finalizadora principal, que é a finalizadora cartão de crédito. Então, eu vou realizar a troca dessa finalizadora, tanto aqui no caixa quanto no módulo de cartões, para corrigir aqui e permitir o batimento. Então, aqui eu tenho um atalho para a tela de cartões. E vou selecionar a data do meu movimento. Então, repare que aqui a gente tem dois registros que foram finalizados em POS, porque eles estão com a administradora pendente. Vou constar aqui o cupom para mostrar. Então, sempre que uma transação, né, for finalizada em POS, ela vai subir aqui como administradora pendente. Para realizar o fechamento de caixa e o batimento, é necessário primeiro dar tratamento na administradora, né, nessa subida de venda de cartão. Então, aqui eu vou alterar com o botão direito, troca de administradora, e colocar para administradora correta. Aqui tem um nome genérico, cartão de crédito, mas na loja vai ter cada administradora para a venda correta. É só conferir com o canhotinho ou então com o extrato do CITEF. Então, beleza. Alterei, não tem mais nenhuma administradora pendente nessa data. Vou voltar aqui. Então, tem essa divergência. E aqui não tem o valor correto, né? Da cartão de crédito somando a POS. Quando eu filtrar, ele vai passar a aparecer aqui no meu módulo, 800. Então, o que eu preciso fazer agora é fazer a troca também da finalizadora, porque como o cartão ele está computando o movimento do módulo aqui na finalizadora cartão de crédito, eu preciso transferir. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui, direto na finalizadora cartão de crédito, e clicar aqui, troca de finalizadora, ou com atalhozinho no botão direito, troca de finalizadora, colocar o valor total dela,
para administradora, para finalizadora cartão de crédito. Saída POS e a entrada vai ser a cartão de crédito. Beleza. Então aqui aparece um registro da troca dessa finalizadora e para onde que ela foi. E aqui fica correto o meu movimento. Tanto a finalizadora quanto o módulo está batendo e eu não tenho mais divergências. Então existe essa forma de trocar aqui direto no caixa, ou também eu posso trocar direto na minha tesouraria. Vou cancelar aqui o movimento da tesouraria para mostrar para vocês. Então, ó, cancelei. Vou excluir aqui esse registro de troca, né? Que eu fiz essa ação depois que eu fechei minha tesouraria. Então, beleza. A outra forma de corrigir é a gente fazendo direto aqui na tesouraria. Ao invés de eu lançar o POS, o valor informado, eu coloco o 0 e lanço esse valor já na minha finalizadora correta, somando ali o total da minha finalizadora correta com o POS. Veja que não tem nenhuma quebra. O mesmo eu vou fazer aqui para o meu outro operador. Vou colocar o valor informado 0 na POS e vou lançar corretamente, somando as duas, a POS mais a cartão de crédito. Não ficou nenhuma divergência além daquela de R$7. Então agora é só gravar novamente aqui. Confirma fechamento. Ela já vai alimentar a finalizadora cartão de crédito. E aqui vai ter um registro da quebra da finalizadora cartão POS, veio 0 e teve uma sobra, tá? Só informando que, né, a subida do PDV ela era um POS e subiu aqui para o movimento de caixa como cartão de crédito direto. Além dessa quebra, ficou aquela quebra de R$7 do operador. Essa quebra, nas configurações de sistema e nas configurações de funcionário, eu fiz de uma forma para ele lançar direto esse débito para a conta cooperado desse operador de caixa. Então, se eu vier aqui em contas cooperadas, eu tenho aqui a quebra desse operador nessa data, nesse valor de R$7. E eu posso lançar essa cobrança para esse operador de caixa. Então, beleza. Feito essas ações, essas alterações necessárias para conferir, né, o movimento que subiu e o que foi informado aqui na conferência da tesouraria com o módulo, agora eu já posso fazer o batimento. O batimento é feito nesse botãozinho aqui. E aí eu posso fazer finalizadora a finalizadora, se eu preferir, ou posso selecionar todas. E aqui como que eu gostaria que fosse conferido esse batimento. Se é o importado, se é não importados, essas configurações elas vêm da configuração da finalizadora. Então eu selecionei aqui de acordo com o cadastro da finalizadora para dar certo aqui meu batimento. Beleza, ele dá um informativo aqui do que foi conferido. E aparecem aqui os batimentos. Cada um registro de batimento aqui, que é a finalizadora vezes o módulo. Aí o que sobrou aqui para mim? O valor do dinheiro. Esse valor em dinheiro eu vou dar o tratamento de acordo com a minha organização interna da minha loja. Eu posso transferir ele para o banco, posso transferir ele para outro caixa, posso manter esse saldo em caixa
e controlar dia a dia, eu posso configurar o meu caixa para ele zerar esse saldo e jogar o saldo para a data seguinte, para o próximo caixa aberto. Então, eu tenho várias formas de tratar. Se eu precisar transferir ele para outro caixa, essa é a ação que eu vou fazer. Transferir valores para outro caixa, que eu vou selecionar o caixa, o valor que eu quero transferir, se vai ser o saldo total ou não, e dar um OK. Eu posso fazer a transferência para o banco, que é a forma como eu vou tratar aqui, transferir direto para o banco. Então, aqui eu coloco a conta que eu quero realizar a transferência e o valor. Prontinho. O meu caixa já está sem nenhum saldo. O saldo que restou eu transferi para o banco, o batimento já foi realizado. Então, eu já consigo fechar aqui o meu caixa nessa ação. Pronto, caixa foi fechado, movimento todo conferindo, tá batendo com a tesouraria, tá batendo tudo certinho. Finalizei. Se eu precisar reabrir esse caixa, eu consigo vir aqui, reabertura de caixa. Digito a senha de permissão. Pronto, meu caixa está reaberto. Eu posso fazer outras ações aqui, se eu precisar receber, por exemplo, uma conta, uma baixa aqui interna, que no caixa dos superos, não só as baixas do PDV, a gente também tem outros módulos que permitem a baixa direto no caixa. Vou fazer uma aqui para simular. Então, eu tenho aqui essa conta em aberto. Posso fazer aqui a baixa dela, direto no caixa. Quando eu filtrar, tem esse valor de recebimento. Se eu precisar, posso transferir também esse total para o meu banco. Se eu quiser fazer uma única operação, posso vir aqui no registro da minha transferência e deletar ela. Então, aqui eu deletei e eu volto a ter o saldo total, mais o meu último recebimento. Então, eu posso vir aqui e transferir novamente para o banco, para ficar um único registro de transferência desse saldo. Ou também poderia transferir novamente, ficar 2 registros, né, dessa sobra de caixa. Beleza, caixa zerado novamente e já está pronto para ser fechado. Aqui eu tenho outras ações que eu posso realizar no meu movimento de caixa. Entrada de numerários, aqui como eu mostrei a troca de finalizadora, além desse botãozinho a gente consegue fazer aqui com o botão direito, tem outros atalhos aqui no menu suspenso. Aqui eu posso excluir um registro, posso alterar um lançamento, então um lançamento que eu realizei aqui no meu caixa, que não teve origem de nenhum módulo, eu consigo clicar aqui no modo alteração, por exemplo, esse aqui que foi um registro de batimento, consigo fazer uma alteração nele. Se eu precisar, por exemplo, cancelar a tesouraria desse dia para cancelar toda a movimentação, eu preciso vir aqui, ó, e excluir cada uma dessas conferências. Então,
Seleciono ela aqui e realizo apago, né, esse lançamento para conseguir excluir aqui, né, cancelar a minha atualização da tesouraria. Isso vai fazer com que todo o meu caixa fique zerado e eu consiga fazer alterações na tesouraria. Aqui o botão de consulta lançamento, ou clicando, né, 2 vezes, ele também abre em modo consulta. As opções de transferência, né? Lançamento de caixa. Se eu precisar incluir um débito diverso, alguma inclusão manual, esse é o botãozinho, ou um crédito diverso, ou outros recebimentos. Aqui eu consigo realizar um pagamento diverso, né? Uma inclusão de pagamento. Transfere valores para o módulo. Então, se eu tiver aqui um saldo e precisar transferir para um dos módulos, contas a pagar, contas a receber, consigo fazer a transferência por aqui. Aí aqui eu seleciono para qual módulo, contas a receber, cartão, cheques a receber, convênios, devoluções. Aqui eu posso informar o PDV, o cupom, qual foi a pessoa, né, que fez para qual pessoa eu quero fazer essa transferência. Aqui eu posso efetuar o fechamento da tesouraria. Ele abre aqui um atalho da tesouraria para eu verificar o fechamento. Inclusão de lançamentos de transporte de valores. Observações de caixa, se eu precisar deixar registrado alguma observação. Consulta informação do cliente, se eu precisar consultar algum cliente aqui no meu fechamento de caixa, aqui tem um atalho. Conta de cooperados, um atalho para tela de cooperados, assim como tem atalho para tela de cartões, tem um atalho para cada módulo. Atalho para tela de cheques a receber, atalho para tela de cheques devolvidos, contas a receber, contas a pagar. Aqui o botãozinho para ação do batimento, o atalho para tela de cartões, atalho para tela de devoluções e aqui eu tenho a opção de dar uma contrapartida no meu caixa, quando eu preciso zerar aqui um tipo, por exemplo, uma movimentação do tipo débito, eu dou um crédito aqui para ela para dar uma contrapartida. E aqui eu tenho mais opções, abrir gavetas, troca de produtos, cadastro de clientes, são mais alguns atalhos, cartão Superos, saída de operador, entre outros aqui. E a reabertura de caixa, quando é necessário fazer alguma alteração. Então, aqui eu vou fazer novamente meu fechamento e finalizar a minha operação aqui de fechamento de caixa. Essas foram as instruções, né, para a rotina de tesouraria e fechamento de cartões. Qualquer dúvida, seguimos à disposição. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.